Olá, galera! Vamos retornar ao nosso estudo de resistência dos materiais. Nessa aula, nós vamos conversar sobre forças internas. E forças internas existem vários tipos. Nós já vamos conversar o que são essas forças internas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as forças internas normais. Vamos lá. O que são forças internas? Quando a gente tem um corpo sólido, por exemplo, esse desenhado aqui, a gente pode aplicar várias forças sobre eles. Isso a gente já estudou quando tinha a viga. Deixa eu fazer um desenho. Quando a gente tinha uma viga, a gente aplicava várias forças sobre essa viga. Certo? Quando o corpo é sólido, para ele manter sua integridade, ou seja, para ele ficar colado, para ele não quebrar, tem que surgir internamente a ele, dentro do sólido, forças internas. Essas forças internas que mantêm o corpo, a gente diz, colado. Mas o termo mais certo é manter sua integridade, certo? E a gente já sabe que as forças num corpo rígido, que é um corpo tridimensional, elas podem deslocar o corpo ou podem fazer o corpo girar. E esse giro é devido ao momento das forças. Então, internamente, para ele não se deslocar e não girar, ou seja, ele manter sua integridade, tem que originar forças e momentos internos ao material. Aqui está representando isso. É como se eu fizesse um corte na viga, um corte assim, e olhasse aqui por dentro, que é essa parte aqui. Eu olhando por dentro, a gente faz um corte, ele não é cortado de verdade, mas a gente faz um corte como se a gente estivesse olhando essa área da viga. Tem que surgir dentro dessa área uma força e um momento para que esse pedaço fique grudado com o outro, certo? Isso se chama forças internas. Nesse slide, vamos discutir um pouco com mais detalhes os sistemas de forças coplanares. O que significa forças coplanares? Eles são em vigas, que a gente já viu que vigas são elementos esbeltos, né, compridos, planos, que todas as forças estão em X ou em Y, certo? A gente não está trabalhando no tridimensional, a gente está trabalhando no plano, as forças estão em X e Y. Então, se todas essas forças estão no mesmo plano, por exemplo, esse desenho aqui, ó, eu tenho um corpo, ele está com uma forma qualquer, porque não precisa ser essencialmente viga, pode ser qualquer corpo, e está sendo aplicada a várias forças externas, força 1, força 2, força 3, força 4. Para a gente descobrir as forças internas, é feito o que é chamado método das seções. O que o método das seções faz? A gente passa uma seção imaginária neste corpo. Essa seção é para a gente descobrir qual que é a força que está atuando exatamente nesse plano que a gente passa a seção. Qual que é a força interna que está atuando aqui. Então, se eu passar a seção aqui, ó, esse desenho, eu cortei o material, separei ele em dois pedaços. Imagine que ó, esse pedaço é a parte esquerda da seção, certo? Quando eu separo o pedaço, se o corpo inteiro estava em equilíbrio, ou seja, ele está parado, esse pedaço também tem que estar parado. E para esse pedaço estar parado, vai surgir internamente, na seção que a gente cortou, uma força normal, uma força de cisalhamento e um momento fletor. O que são essas coisas? A força normal, aqui, ó, ela é perpendicular ao corpo, a seção que a gente desenhou. Perpendicular significa que ele é 90 graus. Essa força faz aqui 90 graus com a seção que a gente desenhou. Essa é a força normal, certo? A força de cisalhamento, ela é uma força que ela está paralela à seção que a gente desenhou. Eu vou pegar a caneta de novo aqui. A seção que a gente desenhou não é essa daqui, ó. A força de cisalhamento, ela está paralela com a seção. Ela age na tangente do material, certo? Na área do material.
enquanto a normal age 90 graus. E o momento fletor está aqui, certo? Então, esse corpo aqui, quando a gente divide na metade, ele vai estar em equilíbrio, porque essas forças externas vão se anularem, ou seja, equilibrarem com essas três forças internas. A força normal, a força de cisalhamento e o momento fletor, certo? O objetivo na nossa matéria agora vai ser, ao longo do segundo trimestre, é descobrir o valor dessas forças aqui, sabendo o valor das forças internas, certo? Esse aqui é um desenho bem geral, porque quando as forças estão em qualquer direção, vai surgir as três internas. Tá vendo que a força F2 e F1 elas estão com um ângulo? Vai surgir todas as forças internas. Mas se essas forças externas tiverem no horizontal ou no vertical, algumas podem surgir, algumas não. Que vai ser o objetivo da aula de hoje. Hoje a gente vai estudar a força interna normal. A força interna normal eu vou chamar de P, certo? E quando que ela surge? Quando a viga só possui força externa normal. O que é normal? É quando ela é perpendicular à seção. Se eu faço a seção da viga aqui, ó, tá vendo que a força faz 90 graus com o comprimento da viga? E também ela está numa linha que passa longitudinalmente a viga. O que é longitudinal? É o comprimento da viga. Está vendo que a força está paralela ao comprimento da viga? Isso é uma força normal. O normal significa que ela faz 90 graus com a seção aqui, certo? Beleza. O que a gente vai fazer é um método de seções para a viga com força interna normal. Se a viga só tem força normal e a gente aplicar o método de seções, vamos ver como que aparecem as forças internas nela. Como que a gente vai fazer seção nessa viga? Por exemplo, eu vou passar uma seção aqui, certo? Essa viga ela tem três forças. Tem uma força sendo aplicada no ponto A, que é F1, uma força sendo aplicada no ponto B, que é F2, e uma força sendo aplicada no ponto C, que é F3. Mas eu quero descobrir qual que é a força interna que passa nesta seção para que a viga se mantenha íntegra, ou seja, colada, com todas essas forças externas sendo aplicadas nela, certo? O que o método da seção faz mesmo? A gente fatia o material onde a gente passa a seção. A gente corta ele. E desenha um dos lados. Se eu desenhar o lado esquerdo, ó, eu fiz a seção aqui e cortei o material aqui. Se eu desenhar o lado esquerdo dessa seção que eu cortei, ele vai ficar assim. E eu tenho que desenhar só o lado esquerdo, certo? E todas as forças que estão no lado esquerdo. Então aqui está a parte da viga do lado esquerdo e as forças estão no lado esquerdo. Aqui as forças no lado esquerdo é só a força F1, certo? Como ela só tem uma força normal, na parte interna da seção aqui vai aparecer uma força normal. Só uma força normal. E essa força a gente vai chamar de P. As forças normais aqui na nossa disciplina elas vão ser chamadas de P. E se eu desenhar o lado direito? Lembra que eu fiz a seção aqui? Eu posso desenhar o lado direito também. Se eu desenhar o lado direito, ele vai ficar assim, ó. A seção 1 está aqui. Eu cortei e desenhei só o lado direito. Certo? Desenhando o lado direito, tem que aparecer todas as forças que estão no lado direito. Nesse caso, é a força F2 e a força F3. As duas forças no lado direito. Daí, internamente, aqui a parte da seção interna, tem que surgir uma força normal para que mantenha esse pedaço em equilíbrio também. E essa força vai ser também uma força P. As forças normais internas, elas sempre são desenhadas puxando a seção. Tá vendo aqui que está puxando? Tá vendo aqui que está puxando? Então, essa aqui está para a direita, porque a gente desenhou o lado esquerdo, de puxar para a direita. Aqui ela está para a esquerda, porque a gente desenhou o lado direito para puxar para a esquerda. Mas a gente sempre desenha puxando. Essas duas forças é que mantém essa seção grudada nessa. Aqui, certo? Beleza. Agora o objetivo é a gente descobrir o valor dessa força. Vamos lá.
Aqui eu só repeti o mesmo desenho. Tem o lado esquerdo e tem o lado direito, certo? Com a força P. Um outro detalhe é que essa força, se eu desenhar do lado esquerdo e desenhar do lado direito, elas sempre vão ser iguais. Porque ela sempre vai ter que ter a mesma força, os dois lados, para manter os dois pedaços da viga juntas, coladas, certo? E como que a gente descobre o valor de P? É através das condições de equilíbrio. Isso a gente já tem estudado desde o começo da nossa disciplina, certo? As condições de equilíbrio é que o somatório das forças em x tem que ser zero, que a viga ela não está se movimentando, ela está parada. Então, se eu somar todas as forças em x, considerando as regras de sinais, lembra que a gente coloca lá um referencial, que o x é positivo para a direita, e considerando todas as regras de sinais, o somatório de todas as forças tem que ser zero. Com isso, a gente consegue descobrir o valor do P para cada seção que a gente desenhar. Beleza? Para a gente entender melhor isso daí, vamos aplicar em um exercício, certo? Olha, esse exercício tem a viga e está sendo aplicado várias forças sobre elas. Tem uma força de 50 para a esquerda, uma força de 80 para a direita, de 40 para a direita e de 70 para a esquerda. Primeira coisa, para a gente calcular forças internas, a nossa viga tem que estar em equilíbrio. O que significa que ela está em equilíbrio? Significa que ela está parada. Ou seja, todas as forças para a esquerda tem que ser igual à soma de todas as forças para a direita. Vamos somar quais são as forças para a direita. A força para a direita é a de 80 e a de 40. Se eu somar 80 com 40, dá 120. Certo? Então ele está puxando 120 para a direita. Agora, se eu somar as que estão puxando para a esquerda, que é a de 50, está puxando para a esquerda, e a de 70 está puxando para a esquerda, somando esses valores aqui, também vai dar 120. Ou seja, tem várias forças sendo aplicadas na viga em pontos diferentes, mas ela no total está puxando 120 para a direita e 120 para a esquerda. Então ela está em equilíbrio, está puxando a mesma coisa para os dois lados, a viga está parada. Daí agora sim, se a viga está em equilíbrio, a gente consegue calcular as forças internas. E como está sendo aplicada várias forças em vários pontos diferentes da viga, estão vendo? As forças internas elas não vão ser iguais para cada ponto, porque depende da força que ela está sentindo de cada lado, certo? Por isso que a gente faz o método das seções aqui. Como que vai ser o método das seções? Eu vou traçar uma seção 1. Primeiro aqui. Eu vou apagar aqui esses números, gente. Eu tracei uma seção 1 aqui. Pense que se eu desenhar o lado esquerdo, vai ser esse pedaço aqui, né? Essa força e esse pedaço aqui. Todo esse vai ser o desenho do lado esquerdo da seção 1. Mas agora eu quero que vocês pensem uma outra coisa. Se eu desenhar a seção 1 aqui, ó, por mais que o número 80, a flechinha está aparecendo aqui, ó, a flechinha está sendo aplicada só nesse ponto B. Então, o lado esquerdo não tem nada. O que vai aparecer no lado esquerdo? Vai aparecer tudo isso daqui, ó. Eu quero que vocês percebam, por mais que ele é maior, quando eu faço a seção aqui, tá vendo que a única coisa que vai ter é um pedaço de viga e uma força de 50 para a esquerda? Então, se eu desenhar ela aqui, mesma coisa. O lado esquerdo vai ter um pedaço de viga e uma força de 50. Se eu desenhar aqui, também, um pedaço de viga e uma força de 50. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a seção, se eu desenhar em qualquer lugar, entre o ponto A e o ponto B, o lado esquerdo, o desenho sempre vai ficar igual, certo? Agora vamos limpar lá e vamos pensar no seguinte. Se eu desenhar agora aqui a seção. O que aconteceu agora? Se eu desenhar o lado esquerdo, vai aparecer toda essa parte. Vai aparecer um pedaço de viga,
só que com a força de 50 apontando para a direita e a força de 80 apontando, a de 50 apontando para a esquerda e a de 80 apontando para a direita. Agora o meu desenho mudou, agora tem duas forças, certo? Daí se eu desenhar uma outra seção aqui, de novo, o desenho vai ficar diferente da seção 1, só que ainda aqui vai ter só as duas forças, 50 e 80. O que eu quero que vocês percebam é que em qualquer seção que eu desenhar entre o ponto B e o ponto C, sempre o lado esquerdo vai ter as duas forças. Agora o último caso, se eu desenhar uma seção aqui, ó. A seção aqui já é diferente, ela já vai ter 3 forças. Estão vendo? Então, resumindo tudo isso que eu expliquei para vocês, nesta viga nós vamos ter 3 seções. Uma entre a força A e B, uma entre a força B e C e uma entre a força C e D, certo? Então a gente sempre tem que desenhar uma seção em cada entre forças. Beleza? E assim, se eu desenhar a seção que eu desenhar, daí não interessa em qual parte que eu desenhar ela entre o A e B, porque o desenho sempre vai ser igual. Se eu desenhar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Eu só tenho que ter uma em cada entre forças. E como que a gente faz o método das seções? A gente faz para uma seção de cada vez. Vou fazer primeiro para a seção 1. Fazendo da seção 1, eu desenho só o lado esquerdo da seção 1, certo? Então eu peguei a seção 1 e desenhei só o lado esquerdo. Desenhando o lado esquerdo, eu desenho a força externa que está sendo aplicada sobre ela, mais a força interna normal P. Como aqui só tem uma força externa normal, a força interna vai ser só normal. E lembra que a força interna normal, a gente desenha ela puxando, certo? Como que eu descubro o tamanho desse P? A gente aplica as equações de equilíbrio. A equação de equilíbrio é que o somatório das forças em x é zero. Como que eu aplico o somatório das forças em x? Eu considero primeiro que o x é positivo para a direita, na horizontal. Daí, a força de 50 está para a esquerda, então ela é menos 50. A força P está para a direita, mais P. Não tem mais nenhuma força, tudo isso é igual a zero. Fazendo a conta aqui, passando 50 para o outro lado, P vai ser igual a 50. Então, esse resultado, ele é óbvio para essa conta, porque só tem uma força, né? Então, a gente descobre que o P é 50. E isso é óbvio porque se a viga está puxando 50 para a esquerda, para ela ficar em equilíbrio, ela tem que puxar aqui 50 para a direita para as forças se compensarem, certo? O que eu quero dizer? Que entre o ponto A e o ponto B, qualquer parte entre o ponto A e o ponto B vai estar sentindo 50 newtons. Então, todas as seções do material, ele está sentindo 50 newtons. Mas isso é entre o ponto A e o ponto B, certo? Vamos continuar. Agora eu quero fazer o cálculo da seção 2. Vamos ver como é a seção 2. Eu corto o material na seção 2. Esqueço dos outros. Agora eu vou focar na seção 2. Eu corto o material na seção 2 e desenho o lado esquerdo da seção 2. Mas eu quero que vocês prestem atenção que agora vocês têm que esquecer que tinha a seção 1 aqui e desenhar todo o lado esquerdo da seção 2. Todo o lado esquerdo é tudo isso. Não é só entre a seção 1 e a seção 2. É todo o lado esquerdo da seção 2. O que é todo o lado esquerdo da seção 2? Este desenho aqui, ó. Então eu cortei a seção 2 e desenhei tudo que tem do lado esquerdo da seção 2. Então tem a viga, certo? Daí tem a força de 50 newtons para a esquerda. Ó, ela está do lado esquerdo da seção 2. E tem a força de 80 newtons para a direita. Depois que eu desenhar todo o lado esquerdo da seção 2 e colocar as forças externas que estão sendo aplicadas a ela, aqui internamente vai surgir uma força P. E como que eu faço para descobrir o valor dessa força P? Condições de equilíbrio. O somatório de todas as forças x é igual a zero.
Como o X ele é positivo para a direita, certo? Então vai ficar assim. O 50 é negativo, para a esquerda é negativo. O 80 é positivo, mais 80. O P está para a direita, também é positivo, mais P é igual a zero. Aqui é só fazer a conta. Fica menos 30 mais P igual a zero. P fica igual a 30 newtons. O que eu descobri com isso? Que entre a força de 80 e a força de 40, que é entre o ponto B e o ponto C, a viga está sentindo só 30 newtons. Mas lembra lá do desenho da seção 1? Que entre a força A e a força B ela sente 50 newtons? Entre a força B e entre o ponto B e o ponto C, ela sente 30 newtons. Tá vendo que aqui a gente diz que aqui nesta seção a viga está sofrendo um maior carregamento e nessa seção ela está sofrendo um menor. Vamos continuar. A gente já descobriu da seção 2, agora eu quero descobrir da seção 3. A seção 3 ela é a seguinte. A gente faz o corte aqui onde está a seção 3, que é qualquer tracinho entre o ponto C e o ponto D, e desenha também de novo todo o lado esquerdo, certo? Não é só o pedacinho aqui da seção 3, é todo o lado esquerdo. O que é todo o lado esquerdo? É tudo, desde aqui até aqui, certo? Então, vamos lá. Todo lado esquerdo, então, é isso. Ó. É toda a viga, que está aqui, e todas as forças do lado esquerdo. Então, está aqui a força de 50, a força de 80 para a direita, a força de 40 para a direita, certo? Aqui está o desenho de todo o lado esquerdo. E para descobrir a força interna P, que daí aqui onde está marcada a seção 3 vai surgir uma força interna P, a gente faz as condições de equilíbrio. Então, todas as forças vão ser assim. O 50 está para a esquerda negativo, o 80 está para a direita positivo, o 40 está para a direita positivo, o P está para a direita positivo, isso é igual a zero. Ele faz a conta dos números aqui, fazendo menos 50 mais 80 mais 40, vai dar 70 positivo mais P igual a zero, passando o 70 para o outro lado, fica P igual a 70 negativo. O que significa? Que entre o ponto C e o ponto D, ele está sentindo uma força de 70. Mas o que significa o negativo? O negativo significa que o P tem que estar apontando para a esquerda, não para a direita. Quando a gente coloca a letra, a gente sempre coloca ele puxando. E com o sinal a gente descobre o real sentido dele. Aqui que ficou negativo, a gente descobriu, na verdade, que o P tem que estar apontado para a esquerda. Certo? Em todos os pontos entre o C e o D, eu tenho um P apontado de 70 newtons para a esquerda. Então vamos resumir o que a gente calculou até agora? Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma força de 50 newtons positiva. 50 newtons positiva significa que ele está puxando o meu material. Entre o ponto B e o ponto C, eu tenho uma força positiva de 30 newtons. Significa que ele está puxando o material. E entre o ponto C e o ponto D, eu tenho uma força de 70 newtons. Isso significa que ele está empurrando o material, certo? Negativo, desculpe. 70 newtons negativo significa que ele está empurrando o material. Então, resumindo a aula, se tiver várias forças sendo aplicadas no material, cada seção dele vai estar sentindo uma força diferente. E aqui a gente consegue descobrir qual que é a maior força. Qual que é a maior força que o material está sentindo aqui? Não é a de 50, é a de menos 70. Os sinais, lembra lá que a gente já estudou isso. Eles não querem dizer qual que é maior, qual que é o menor. Não é igual ao sinal da matemática. Eles querem dizer o sentido. O positivo significa que ele está para a direita. O negativo significa que ele está para a esquerda. Aqui a única coisa é que entre o C e o D a força está para a esquerda, a força interna. Mas o valor dela é de menos 70. Então a parte que o material mais sente força é entre o C e o D. Eu posso até escrever assim, ó, que é a força normal máxima
O P de força normal, máximo de máximo, é de menos 70 newtons. É a força maior que o material sente. Beleza? Galera, a aula disso é hoje, então. Se vocês tiverem dúvida, perguntem lá no mural. E resolva o exercício que está sendo disponibilizado nesta atividade. Falou!